começar o dia bem, né? Falando sobre o Evangelho de Cristo. Evangelho que hoje nos oferece algo muito valioso. Ele deixa a paz, é isso, Jesus deixa a sua paz para nós. Uma paz que é bem diferente da que o mundo oferece, né? Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas vem do seu amor e da confiança no Pai. Jesus, então, nos tranquiliza, dizendo para não nos perturbar nem nos intimidar, pois Ele nos dá uma paz que pode acalmar nossos corações, mesmo em meio à tribulação. Ele também nos lembra que, se o amarmos, poderemos ficar alegres, pois Ele vai para o Pai, que Ele é maior do que o Pai. Que o Pai é maior que Ele, melhor dizendo, né? A alegria de Jesus está em cumprir a missão dada pelo Pai. Ele nos convida a olhar para além das dificuldades e confiar que tudo faz parte de um plano maior que nos leva à verdadeira paz e felicidade. E por fim, Jesus nos alerta sobre a ação do mal nesse mundo, mas afirma com confiança que o chefe deste mundo não tem poder sobre ele. Jesus, que ama o Pai, segue fielmente a vontade do Pai e nos convida a fazer o mesmo para que o mundo reconheça o amor de Deus em nossas vidas. Então, que nós possamos abrir o nosso coração para a paz de Cristo e viver com confiança em seu amor e seu plano para nós. A gente vai continuar falando sobre isso. Quem está comigo hoje aqui é o Padre Domingos, celebrou a missa agora há pouco, agora toma esse santo café aqui com a gente. Padre, sua bênção, seja bem-vindo. Deus abençoe, Wilker. Muito obrigado por estar aqui com você. Muito bom recebê-lo, Padre. Pode ficar à vontade. Estreia aqui no Santo Café, né? Primeira vez que está por aqui. É a primeira vez que eu passo por aqui, né? E aí vamos aqui conhecer esse famoso nome estrangeiro, né? Wilker. Achou diferente? Muito diferente. Será de onde que minha mãe tirou essa ideia? Deixa eu servir o cafezinho aqui para o senhor. Com certeza sua mãe deve ser descendente de inglês, né? Ela deve ser parente de inglês ou de alemão. Eu não sei, viu? Só sei que ela era fã de um ator que tinha aí. Ah, tá explicado. É, também acho que era mais simples. A explicação era bem mais simples que essa, viu? Tá explicado. Agora, Padre, o senhor estava celebrando a Santa Missa, o pessoal de casa também rezou aqui junto com a gente. E eu quero entender qual que é a mensagem principal desse evangelho que a igreja nos propõe hoje refletir. Ótimo, Wilker. O Evangelho de Jesus Cristo, sempre muito atualíssimo, né? E hoje ele fala de um tema importantíssimo, que é a paz, né? Eu vos dou a paz. Cristo sempre teve essa preocupação, fornecer a paz ao ser humano, né? Abrir caminho para que o ser humano encontre com a paz, né? Porque a paz é um elemento primordial na vida de qualquer ser, de qualquer pessoa, né? Se você quer fazer qualquer trabalho, precisa de ter a paz, né? Para raciocinar bem, para meditar e tomar as estratégias adequadas. Então, Jesus Cristo dá a paz, né? Ele chega e diz, a paz esteja convosco. Olha que alegria, né? Ele está dizendo para você, assuma a minha vida, seja um dos meus, que você terá muita paz. E é um convite especial demais para todos nós, né, Padre? Agora, ele promete a própria paz para nós, né? Eu quero entender qual que é a diferença da paz que Jesus nos oferece e a paz que o mundo nos oferece. Ah, muito bem. A paz do mundo, ela vem carregada de preocupações excessivas materiais. Muito apego às coisas, né? As necessidades, né? Você fica correndo demais, né? Se você tem as coisas para o seu dia a dia, você, né, tem aquela sensação que tem a paz, né? Você está construindo a paz. Mas, na verdade, essa paz é uma paz limitada. Ela aproxima da paz de Deus, mas não é completa. Porque a paz do mundo é uma paz, né, que depende de circunstâncias materiais, como eu já disse, depende muito do seu momento, né? Você luta o tempo todo para ter as coisas, mas para ser rico, né? Ah, eu vou só ter paz se eu estiver rico, né? Se eu não tiver nenhuma preocupação, isso é impossível. Preocupações nós sempre temos, e Cristo diz, né? Não fique preocupado de forma demasiada, porque a preocupação pode matar você, né? E tirar a sua paz, né? Puxar o seu tapete. Então você busque a paz de Deus, porque essa paz é uma paz que vai trazendo para o seu coração tranquilidade, né? Vai trazendo para você
aquela preocupação de buscar o caminho certo, né? Vai abrindo a sua mente, né? Vai dando para você condições de fazer análise da vida de uma forma tranquila, sempre voltada para o alto, né? Alimentar do alto, que é Deus. E que esse alimento traga, né, na sua convivência os gestos de perdão, de misericórdia, de bondade, né? Então o senhor está dizendo que a paz que Jesus nos oferece, ela vem de dentro de nós mesmos. Ela depende menos daquilo que é externo. É isso? Não depende das coisas de fora, materiais. Externas, né? Depende daquilo que está dentro do seu coração. Se você tem Deus, a paz acontece com mais facilidade. Se você, né, está cheio de coisas, você se esvazia. Você se empobrece, você se enfraquece, né? As relações sociais ficam, né, tênues, né? Você não tem aquele apego com o outro, você não tem aquele compromisso com o outro, né? A paz de Deus é compromisso, né? É assumir a sua vida. A paz de Deus é estar, né, diante da vida dizendo sim. Sendo. Eu consigo praticar essa paz independente da circunstância, porque o mundo hoje, ele vai nos apresentando desafios todo dia, né? Um atrás do outro. E aí a gente dificilmente consegue atingir uma paz duradoura. É possível que isso aconteça? E como que a gente pode buscar isso na nossa vida, no dia a dia, na prática, dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, no lugar em que a gente convive? Porque é o tempo todo a gente sendo desafiado, né? O tempo todo nós somos desafiados, somos testados. Mas são nas pequenas coisas que nós vamos nos encontrando, né? Olhando de manhã, seja para sua esposa, seja para seu filho, né, no ambiente de trabalho, você sendo cordial, né, você sendo fraterno, você sendo solidário, você tendo aquela preocupação de somar, né, e não de querer ser o super, o bam, né, mas com aquela mente de cooperação. Você vê, pequena coisa, né? Tem que sair de você. E não você receber. Você sai de você. Está lá dentro, está plantado, né? É uma semente. É a semente do amor, né? No fundo, é a semente do amor que vai temperar a nossa vida, né? Vai tirar aquela tristeza que a gente alimenta no dia a dia da nossa vida por falta das coisas, né? Vai superar essa tristeza, né? Vai superar as nossas decepções, porque também nós temos decepções. Quem é de Deus também sofre decepção, não sofre? E bastante também, né? Porque a gente vai numa direção contrária de Deus e aí nós vamos tropeçando, vamos levando tombos, né? Mas é necessário levantar sempre, né? Levantar sempre. Aqui estou, Senhor. Eu quero segui-lo, né? Me faça feliz, né? Me faça um seguidor vosso e que eu seja nesse mundo um agente da paz, né? Que eu possa colaborar com a justiça, que eu possa colaborar com o direito, né? Que eu possa colaborar para que haja no mundo, né, o entendimento, haja, né, esses elementos fraternos, né? Essas virtudes do amor, essas virtudes de Deus, né? Que Deus planta em nosso coração. O mundo tem essas virtudes, não tem? Mas elas todas são interesseiras, não são? Sim. Elas querem beneficiar a você, o seu próprio, né? A você, somente a você quer ser o grande beneficiado. E quando, na verdade, Cristo quer beneficiar todo mundo, a humanidade toda. Ninguém pode ficar excluído, mas todo mundo tem a vontade da paz. E qual que é o papel do perdão para que eu possa alcançar essa paz que Jesus nos propõe? Por quê? A gente muitas vezes acaba tendo uma dificuldade imensa de perdoar aqueles que nos ofenderam. Só que esse rancor, essa mágoa, acaba prejudicando muito mais a mim do que ao outro. E isso nos atrapalha a alcançar essa paz dada ou proposta por Jesus. A mágoa, o rancor é um veneno que vai corroendo você e tirando a sua paz. O perdão, ele cicatriza, né? A ferida está sangrando, aí você, né, você com seu perdão, que não é só um sentimento, né? Não é sentimento, perdão não é sentimento, perdão é um gesto, né? É um gesto de voltar-se para o outro. Você rompeu-se com ele e agora você volta com ele, né? Você estabelece um elo de amizade, né?
estabelece com ele um elo de diálogo, né? Vocês, né, se fazem irmãos no perdão. O perdão é um santo remédio. Então não tem como eu ter a paz de Jesus se eu tiver com mágoa, com rancor dentro de mim. Você está muito correto, né? Corretíssimo. Com rancor, nós destruímos a nossa paz. Com mágoa, nós destruímos o outro e você também, né? Porque a mágoa, ela age dentro de você. É um veneno que vai corroendo, vai limitando, né? Vai cerceando e você vai ficando cada vez mais distante, né? Você se afasta. Quando o sentido da paz de Jesus Cristo é essa, aproximar as pessoas, fazer com que as pessoas caminhem juntas, dando as mãos, cada um sendo aliado do outro, sendo um cooperador. Assim, a vida vai fluindo de uma forma leve. E por isso que Cristo fala assim, não fique preocupado demais, né? Porque se você tem a paz, você vai superar, né? Vai lutar no dia a dia para a superação. E você vai vencendo aos poucos, né? Tem coisas que você vence e tem outras coisas que você não vence, mas não fique preso a elas. Continue, avance, leve avante o seu dia, leve avante a sua vida e faça da sua vida uma entrega, uma doação, um serviço. E aquela pessoa que está em casa agora, enfrentou algum momento de dificuldade, enfrentou algum tipo de desilusão, está com a mágoa no coração, não consegue se livrar disso, talvez há anos a pessoa fica remoendo isso dentro de si, está se sentindo mal por isso, quer se libertar e não consegue. Como que a gente pode, dentro da gente, praticar esse perdão? A gente pode fazer isso sozinho? Primeira coisa, essa é de pedir Deus, pedir força a Deus. Isso é meu Deus. Tire fora a minha mágoa. Mas você tem que fazer gestos que vá em contra isso. Quando você encontra a pessoa que magoou você, você não vai, né, virar o rosto. Vai dar um bom dia pelo menos. Já é um primeiro passo. Isso vai quebrando aquele rancor. Vai quebrando aquele muro que os dois criaram. Porque o magoado e o magoador, eles sentem a dor em conjunto. Então, os dois precisam de restabelecer, né, eles precisam ser curados com o perdão. E esse perdão, ele vem através, né, do pedido a Deus. Assim, meu Deus, me ajude, me fortaleça, né, me abençoe. Tire de mim essa mágoa, eu não quero continuar com isso, meu Deus, porque isso me enfraquece, né? Meu Senhor, me ajude. E aí você vai fazendo aquele trabalho, né, de busca, né, de encontro. Faça uma visitinha, dá um bom dia, né? Mostra que você é maduro e não é infantil. E dar o braço a torcer também é importante, mas é difícil, né? A pessoa cabeça dura ali, aquela pessoa teimosa, aquela pessoa que a gente chama de personalidade forte, tem dificuldade para dar o braço a torcer e dar o primeiro passo ali em busca desse perdão. Eu não sou certo o tempo todo e também não sou errado o tempo todo. Como é que eu reconheço, então, que eu estou errado? Porque é difícil. Reconhecer que você está errado é uma virtude. É uma virtude? É uma virtude. E pode ser aprendido, a gente pode aprender a fazer isso? Vamos aprendendo, né? Vamos, né? Com o reconhecimento de que eu tenho erros, né? Você vai se treinando, você vai treinando a ser humilde. E humilde é uma virtude que o próprio Cristo chama a gente, né? Seja humilde. Humilde, seja humilde, reconheça que você é pequeno. Você não é grande, você não tem o poder todo. Deus, que é tão poderoso, foi tão humilde, mais humilde do que nós, não foi? Então, o caminho é esse, o caminho da humildade, o caminho da simplicidade, né? Eu sou pequeno, né? E eu não sou completo, eu preciso do outro, o outro precisa de mim. Então, se a gente quebra esse elo, né? A gente está quebrando a própria vida. E assim a gente vai destruindo a nossa imagem e semelhança com Deus. E a gente vai perdendo a nossa paz. Opa, voltou ao assunto. Exatamente. Então, o assunto de hoje. O evangelho de hoje, Jesus vai falar assim, que o Pai é maior que Ele. O que isso nos ensina sobre essa relação de Jesus com o nosso Pai eterno? Simplicidade.
A simplicidade, humildade, né? Então, Jesus Cristo sabe, né? E ele tem um apreço enorme pelo Pai Eterno. Ele tem uma ligação enorme com o Pai Eterno. Ele não vem ao mundo para superar o Pai. Ele não tem essa pretensão. Ele vem ao mundo para ser um colaborador do Pai Eterno, né? Ele é Deus, né? Ele tem as virtudes de Deus, né? Então, ele sabe reconhecer o seu tamanho, né? Eu e o Pai somos um. E o Espírito Santo. O que eu faço, né? As minhas obras são as obras do Pai Eterno, não são minhas. Então, aí que... Então, Jesus, sendo Jesus, foi humilde ao extremo. A gente não pode, de forma alguma, se esquecer disso, né? Se esquecer dessa lição. E a gente imagina, eu tenho uma virtude, eu tenho um dom, eu sou melhor do que outro. Não é, porque todo dom é serviço, né? Todo dom é entrega, né? O dom que Deus nos concede é para enriquecer a nossa convivência. Não é para você se exaltar, não é para você ficar rico, né? A gente pensa dessa forma, né? Eu tenho um dom, sou um cantor, então vou ficar rico, milionário, né? Aí perde a sua paz. E todo dom é graça. Graça de Deus. Não é que a gente merece muita coisa, não. Não merece, né? A gente recebe por causa da bondade de Deus. É presente. É presente. Muito bem. Padre Domingos, obrigado, viu, pela presença aqui no Santo Café. Volte mais vezes, tá bom? Eu que agradeço, né? E desculpa aí pelas nossas limitações, né? Sempre reconhecendo, eu sou limitado e ninguém é melhor do que ninguém, tá? Exatamente.